E aí galera, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre um tema que preocupa muitos vestibulandos da GV, que é não tem experiências para contar na entrevista e agora o que eu faço? Bom, vamos lá. A segunda fase da GV é um vestibular que envolve uma entrevista que inclui perguntas comportamentais e vocacionais. Isso significa que você precisa saber falar sobre suas motivações, habilidades, competências e como seus objetivos se alinham com a faculdade. Então, saber responder, por exemplo, por que você escolheu a FGV dentre tantas outras faculdades e por que você escolheu a administração de empresas dentre tantos outros cursos é essencial e é o mínimo para você chegar na entrevista e ter uma boa nota, né? Tentar ter uma boa nota. Além das perguntas vocacionais, ou seja, você tem que saber falar sobre a sua vocação, é crucial também pensar em situações da sua vida que possam ser usadas para responder, por exemplo, aquela pergunta de conte uma situação em que você exerceu liderança. Então é nesse momento que os avaliadores querem saber como que você age, qual que é o seu perfil, quais são os seus princípios e valores, e se você tem algum potencial de liderança, como que você age diante de dificuldades e por aí vai. Mas agora vamos para um ponto crítico que eu também sofri muito quando eu era vestibulanda, que é a falta de confiança no próprio repertório. Então é muito comum se sentir inseguro quando comparado a outras pessoas, outros candidatos que têm um repertório aparentemente mais chique, mais repleto de experiências e mais completo, que pode impressionar os avaliadores. Eu, por exemplo, já conheci pessoas que falaram na entrevista da GV que começaram a investir na bolsa com 13 anos, que já fizeram intercâmbio para a China, moraram em diferentes países, fizeram TCC no ensino médio. Já conheci até uma pessoa que fez estágio durante o ensino médio com a Luísa Trajano. Então são várias e várias experiências, como por exemplo, participar de fóruns, de simulações do ensino médio, simulação da ONU, ajudou a pensar de forma estratégica para resolver um problema familiar da empresa. Mas eu vim aqui te ajudar a lidar com tudo isso, a lidar com essa insegurança, que você também pode usar situações do seu dia a dia que você tem hoje também e se dá muito bem na entrevista. Então se lembre que é possível sim incluir diversas situações nas respostas da entrevista. Então, por exemplo, pensa numa vez que você organizou uma festa surpresa para um amigo seu. Pense em uma vez que você teve uma viagem de família, teve algum problema e você conseguiu resolver de uma certa forma. Ou alguma briga de irmão, algo que você tenha passado do dia a dia mesmo que você possa usar, achar insights naquela situação para conseguir se destacar na entrevista. Porque se você conduzir a história da maneira certa, você pode transmitir a força e a firmeza suficiente para impressionar o avaliador. A chave aqui é sair da caixinha da escola, de situações de trabalho na escola, trabalhos em grupo, e pensar em outras situações também autênticas que aconteceram na sua vida. Pode ser, como eu falei, uma briga de irmãos, um evento familiar, a organização de um aniversário, ou algo inusitado que tenha acontecido com você, talvez algum desafio de infância, algum desafio de adaptação que você tenha passado. Essas situações do dia a dia têm o potencial de impressionar os avaliadores se você tiver uma boa estratégia para apresentar essas situações. Tem diversos casos que chegam desesperados porque não tem história para contar e estão certos, têm a certeza de que vão inventar história, que vão se sair bem. Mas vai por mim, os avaliadores são bem treinados para isso, para identificar as mentiras. Eles treinam todos os semestres centenas de pessoas com as mais variadas tipos e estratégias na prova também. Então eles são muito bem treinados para identificar quando você está fingindo ser alguém que você não é. E está mais comprovado que alunos assim não se saem bem na entrevista. E eu mesmo sei de vários e vários casos de pessoas que perderam sua vaga na GV por acharem que essa estratégia seria uma boa estratégia, de inventar a história ou também fingir ser alguém que não é. Mas como eu ia falando, aqui na Mentorando a gente prepara muito o aluno a encontrar situações que sejam únicas, que sejam específicas e que ele consiga se diferenciar com essa situação, mesmo que seja fora do escopo escolar, até porque quando eu fiz uma entrevista mesmo, caiu uma pergunta específica de que era fora do escopo escolar. Então eu tinha que pensar, por exemplo, esporte, pensar em algo musical que eu tinha feito, ou até dança, pode se encaixar também. Algo fora dos estudos, porque essa parte também é importante, sabe? A gente não se baseia somente na escola ali, no período que a gente tá na escola, mas cada um também tem seus hobbies, tem suas atividades extracurriculares, por exemplo, idiomas ou algo que não seja também relacionado a estudos. Isso é muito importante você saber identificar e ver potencial nessas histórias para poder prepará-las para falar na entrevista. E como eu ia falando, não é só a história que tem que ter potencial, mas também como você conta essa história. Então, storytelling é muito importante. Se você vai de ordem cronológica, se você separa os pontos mais importantes para falar na resposta, até a divisão do tempo também, você conseguir separar, por exemplo, a própria contagem da história, saber falar de você em um certo período de tempo, para não ficar desequilibrado e para não ficar sem sentido. O jeito que você conta essa história é muito importante. E claro que tudo isso é avaliado pelos professores da FGV.
Para ajudar o aluno, aqui no time Mentorando é formado somente por alunos da FGV, então pessoas que já passaram por essa experiência, pessoas que já tiveram esses insights para poder falar na entrevista e, claro, tiveram muito sucesso porque estão hoje na GV. E a forma de preparação, a gente tem uma forma bem individualizada, então, por exemplo, as monitorias de construção de resposta me ajudaram muito com a Lu, porque eu tinha um momento ali individual com ela, onde ela me ajudava a preparar essas respostas. Então, basicamente, no primeiro momento a gente conversava, então eu contei toda a minha vida para ela, os pontos principais, um pouquinho sobre mim, quais são as minhas experiências, quais são as minhas habilidades e competências. E nisso, ela mesma já ia identificando que poderia ser um potencial para responder as perguntas da FGV. E acho que esse tratamento individualizado que eu tive me ajudou muito a aprimorar tudo que eu precisava, porque a minha maior questão era realmente achar situações, por mais que eu tinha muito na escola, porque eu fiz, enfim, TCC no ensino médio, tive alemão também porque eu estudei em colégio alemão, eu tinha muitos trabalhos em grupo por conta do técnico do comércio exterior, mas eu tinha muito focado em estudos e eu queria fugir um pouquinho disso também para me diferenciar, para me destacar. Então a Lu me ajudou na forma que eu construí essas respostas, no storytelling, em destacar os pontos principais também, e acho que isso fez total diferença para eu estar na GV hoje. E eu tenho certeza que você também tem histórias únicas para contar, basta aprender a maneira certa de apresentar essas respostas. Então seja autêntico, mostre como que você cresceu com essas experiências e como você está pronto para os desafios da GV. E eu desejo boa sorte aqui para todos os vestibulandos que vão para essa segunda fase e até o próximo vídeo.